Boa noite, irmãos. Saúde, amada igreja, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Se às vezes eu parar um pouco para respirar, tá bom? Limpar o óculos, é por conta da máscara. Vocês sabem que é um pouco difícil, né? Ficar falando com essa máscara aqui na nossa frente, mas por questões de segurança e medidas tal, vamos assim permanecer, ok? Bom, antes de irmos para o texto, que será o texto da nossa meditação nesta noite, que os irmãos já vão abrindo as vossas Bíblias aí no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Mas vamos também orar para que, de fato, não seja Maxwell falando aqui, mas que Deus possa estar falando conosco através da Tua palavra, que Deus, de fato, possa estar usando este momento para alimentar as nossas vidas, alimentar os nossos corações e fortalecer a nossa fé nele. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite, que o Senhor nos concede a honra, o privilégio de podermos estar na Tua casa, ó Pai. Grato lhe somos, ó Senhor Deus, porque se aqui estamos nessa noite, é porque o Seu Santo Espírito nos moveu e nos trouxe até aqui, ó Pai. Então, ó Senhor Deus, por favor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, fale conosco nessa noite, ó Pai, e que nós possamos sair daqui, ó Senhor Deus, mais cheios de Ti, revigorados, ó Senhor Deus, que de fato o Seu Santo Espírito, ó Pai, possa falar para com as nossas vidas, ó Pai, e que a Tua palavra não seja só meras palavras jogadas ao vento, mas sim que seja algo eficaz e vivo em nossas vidas, ó Pai. Por favor, nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração, assim como o salmista ressalta, guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Nos ajude, ó Senhor Deus, a termos sede de Ti, assim como o salmista também diz, ó Senhor Deus, como a corça anseia por águas, que de fato nós possamos ansiar por Ti, ó Deus. Por favor, fale conosco nesta noite. Por favor, ó Senhor Deus, fale com cada vida aqui presente, ó Pai, e aqueles também, Senhor Deus, que nos acompanhem nas redes sociais, fale com eles também, ó Pai. Usa-nos, ó Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, no nome santo e soberano de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Texto, então, de 2 Pedro, capítulo 1. A nossa meditação será feita a partir do versículo 3 até o versículo 11, mas eu vou ler esse texto desde o versículo 1 até o versículo 11, tá ok? Carta de 2 Pedro, capítulo 1. Versículos de 1 a 11. Nos nossos recursos técnicos, algum problema se eu tirar o microfone aqui do pedestal? Não? Assim eu acho que fica um pouco melhor. Vamos lá então, diz assim a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos,
nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Só para nós nos contextualizarmos um pouco, essa segunda carta de Pedro, alguns estudiosos, e chega a ser um consenso entre eles, acreditam que Pedro, quando escreveu essa carta, ele estava preso, provavelmente em alguma prisão em Roma, já próximo à sua morte. Inclusive nos textos à frente ali, Pedro vai relatar aqui que essa carta ele deixa quase como que um testamento, já prevendo a sua morte breve. Pois alguns também acreditam, isso as Sagradas Escrituras não falam, mas estudos relatam que Pedro acabou, logo após essa carta, alguns anos após ter escrito essa carta, sendo crucificado de cabeça para baixo. Ok? Então esse é o contexto dessa carta. Outra coisa importante para nós nos atentarmos aqui. Por que Pedro escreveu essa carta para essa igreja? Na verdade não é para essa igreja, Na verdade, Pedro escreve essa carta para os mesmos que ele havia escrito a primeira carta, que eram os crentes que estavam dispersos ali na região da Ásia Menor, o que hoje vai ali relatar mais ou menos, vai condizer com a região da Turquia, ok? Então Pedro escreve essa carta para os crentes ali com uma preocupação básica. A grande preocupação de Pedro era exatamente os falsos mestres que estavam se infiltrando no meio do povo. E Pedro então começa a escrever exatamente para advertir, algumas coisas que os cristãos precisavam lembrar, precisavam retomar e ter bem claro, exatamente para se protegerem de doutrinas que estavam sendo pregadas contra o verdadeiro evangelho. Nosso tempo, hoje, algumas coisas são pregadas, e é fácil de notar isso, Você provavelmente já deve ter notado N vezes, que algumas igrejas que se dizem evangélicas, muitas vezes fazem uma salada, uma mistura entre o que de fato provém das Sagradas Escrituras e coisas que provêm de achismos próprios, não vou citar nenhuma aqui, mas se você consultar aí a sua memória, sua mente, provavelmente vai conseguir perceber isso rapidamente, tá? E eu trouxe esse texto aqui exatamente pensando mais nas ações que o cristão deve ter exatamente para conseguir combater isso, mas além de combater isso, ser algo muito mais importante para não ser inativo ou infrutuoso na obra de Deus, que é outra coisa que Pedro também deixa bem claro aqui para os cristãos. Ele está escrevendo ali exatamente: irmãos, minha preocupação é para que vocês não sejam inativos, para que vocês não se tornem infrutíferos, porque como lemos também aqui em João 15, o que Jesus Cristo fala? Todo aquele ramo que está conectado à videira verdadeira, e essa videira verdadeira é o próprio Jesus Cristo, e que não dá fruto, esse é o quê? Cortado e lançado fora. Porém, todo aquele que dá fruto é limpado para que gere ainda mais frutos. Então, nós como cristãos devemos sempre estar preocupados se estamos de fato condizendo com o nosso chamado e gerando frutos para a honra e glória de Deus, ou se nós estamos sendo apenas cristãos que esquentam bancos e não geram fruto nenhum para o reino de Deus. Essa tem que ser uma preocupação latente nas nossas vidas, ok? Mas antes de adentrarmos exatamente nas qualidades que Pedro ressalta aqui, para que nós não sejamos infrutíferos ou inativos, eu gostaria de ressaltar 2 pontos. E o primeiro ponto que Pedro ressalta aqui é exatamente que Deus nos doa as condições para uma vida piedosa.
aqui como está descrito aí no versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos lá, então primeira coisa, por que eu quero ressaltar esse ponto? Porque muitas vezes quando a gente começa a ressaltar as qualidades que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na vida do crente, muitos irmãos, às vezes falam o seguinte: não, mas eu sou assim. Eu nasci assim, E a Gabi que está aqui no nosso meio, me desculpe, mas eu vou usar o termo, A gente acaba recorrendo àquela velha síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, você sempre assim. E na verdade, quando Deus nos chama, Ele nos chama assim como somos, mas não para permanecermos como somos. Ele nos lapida e nos transforma dia após dia para sermos cada vez mais parecidos a Ele, a Jesus Cristo. Para termos o nosso caráter transformado, para termos o nosso caráter lapidado por Ele, ok? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que não há desculpas para que eu permaneça nas minhas atitudes quando essas não estão de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Ok? Até porque Deus nos dá as condições exatamente para sermos uma nova criatura, assim como está escrito lá também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se eu não estiver enganado. E assim, se alguém está em Cristo, eis que nova criatura é. As coisas antigas, o seu velho homem, se passou e eis que tudo se fez novo. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. A gente não tem desculpa para não ter as qualidades que Pedro vai descrever aqui neste texto, tá? Porque elas são dadas e doadas. E um detalhe, que ele também fala aí no versículo 3. Isso ocorre de maneira mais efetiva pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, outra coisa que é de extrema importância e fundamental na vida do crente é exatamente sempre recorrer ao conhecimento daquele que vos chamou. E é um conhecimento, Pedro até enfatiza aqui, completo. Não é um conhecimento superficial. Não é simplesmente eu sei que existe um Jesus Cristo, eu sei que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Não, é um conhecimento pleno e completo daquele que vos chamou. Então, nós também, outra coisa que nós temos que fazer o tempo todo, é exatamente nos alimentar com a palavra de Deus. Bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o tempo todo presente na palavra de Deus. Nós temos que ter esse desejo, nós temos que ter esse anseio. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar antes de passar às qualidades. O segundo é que Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos torna coparticipantes da natureza divina. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós sabemos que quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando o Espírito Santo de Deus nos toca, nós então ali, em resposta a isso, falamos e reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E nesse instante nós fazemos parte, somos cordeiros com Cristo da promessa que Deus nos prometeu. Certo? E parte dessa promessa é exatamente que nós somos coparticipantes da natureza divina de Jesus Cristo. Como que isso funciona? Não é então agora que, já que eu aceitei a Cristo, então agora eu também sou uma semi-divindade, então agora eu faço tudo ao meu bel prazer. Não é nada disso. Na verdade, ser coparticipante da natureza divina é exatamente fazer cada vez mais lúcida e transparente algumas características fundamentais que estão presentes, única e exclusivamente não, que estão presentes em Deus e foi dadas a nós também. Porque tem características sim que são únicas e exclusivas de Deus, mas tem algumas características que ele também dá o meio do seu povo. Ok? E essas características, essas qualidades que Pedro vai descrever aqui, são exatamente as qualidades que está presente em Deus, mas também tem que estar presente no meio do seu povo. Ok?
E a primeira qualidade que Pedro vai ressaltar aqui é exatamente a diligência, no versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Ou seja, segundo o dicionário, diligência é interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer não pode ser feito de qualquer maneira, porque nós fazemos exatamente para Deus. E Pedro aqui ele coloca essa qualidade, que essa qualidade tem que estar presente no meio do povo de Deus. Essa qualidade tem que estar presente na minha vida, essa qualidade tem que estar presente na sua vida. Se você se diz um cristão, você tem que ser uma pessoa diligente. E daí, um texto que eu até usei há um tempo atrás numa aula com os adolescentes, e que é um texto bem forte, é um texto que está lá em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, eu não posso fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eu gosto muito desse texto, porque ele deixa, pelo menos para mim, fica bem claro e evidente o porquê algumas vezes nós fazemos as coisas de qualquer maneira. Nós fazemos as coisas de qualquer maneira exatamente porque fazemos para os homens. Aí muitas vezes a resposta do homem não é aquela resposta que a gente esperava. A gente, se for para ser assim então, também nem quero mais saber. Mas na verdade Deus nos desafia a fazermos tudo como para Ele. Como não? A fazer tudo para Ele. E tudo que fizerdes, palavra e ação, que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está lá na sua empresa, você, é responsável por apertar o parafuso, que esse parafuso seja apertado da melhor maneira possível, porque isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você está estudando, que você se esforce e se esmere para ser um excelente aluno, porque isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se você está ajudando lá sua mãe, sua esposa, nas tarefas da casa, que seja feita da melhor maneira possível, porque isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui na igreja, responsável, por algum departamento, por alguma atividade, que você faça o melhor. Porque não é para os homens que você está fazendo, mas sim é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a primeira característica que tem que ser latente na vida do cristão é exatamente a diligência. Segunda qualidade, segunda característica, e essa não pode faltar nunca, é exatamente a fé. Prosseguindo aí, no versículo 5 ainda, associai com a vossa fé. Ou seja, reúne toda a vossa diligência e associa isso à vossa fé. Aí, quando a gente fala de fé, a gente lembra automaticamente do texto de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu gosto desse texto de Hebreus porque ele fala que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, a fé deles falava tanto que testemunhava sobre isso. Tiago também vai deixar bem claro que a fé sem obra é morta, certo? Então, logo, a gente tem que ter fé sim, mas essa fé não pode ser simplesmente eu acredito. A fé tem que ir muito além disso. As nossas atitudes têm que transparecer a nossa fé e deixar bem claro aquilo que cremos. Irmãos, vou pedir licença, vou tirar a máscara, tá bom? Por favor. Inclusive já tá até dando pigarra aqui, tá? Peço desculpa, mas como vocês podem ver, as pessoas estão distantes de mim, tá bom? Então estamos seguros, tudo tranquilo. Tá ok? Então, irmãos, é o seguinte. A qualidade que tem que estar associada a nós é a diligência. Associada à diligência tem que estar a fé. E essa fé
tem que transparecer testemunho. Ou seja, aqueles irmãos que estão aqui na nossa circunvizinhança, eles têm que olhar para a igreja presbiteriana do Jaraguá e perceber que ali está uma igreja que de fato professa o nome de Jesus Cristo. Porque eles fazem a diferença. E quando a gente volta lá para a igreja de Atos, né, eu gosto muito dessa parte que fala que a igreja contava com a simpatia de todos. Por quê? Porque eles viviam exatamente aquilo que eles criam. Eles não só criam da boca para fora, eles viviam dia após dia aquilo que eles pregavam. E isso demonstrava a fé deles. Que de fato a nossa fé também possa ficar tão transparente de maneira que, se Deus assim nos permitir, contamos com a simpatia da nossa vizinhança. E prosseguindo aí essa qualidade, Pedro ressalta uma terceira qualidade, que é exatamente a virtude. O dicionário diz o seguinte sobre virtude: qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável, conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Aí um outro texto que me vem à memória, exatamente Colossenses 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então a virtude também tem que estar associada. E antes até de eu chegar na conclusão, já deixa eu fazer um parênteses aqui. Perceba que Pedro está falando o quê? Associado a isso, tal coisa. Associado a isso, tal coisa. Ou seja, não é para você ter somente a fé, não é para você ter somente a diligência, mas todas essas coisas, todo esse conglomerado tem que estar presente em nossas vidas, ok? Então vamos lá, prosseguindo. E daí Colossenses nos diz que nós temos que procurar sempre fazer o bem, porque isso é virtuoso, isso é uma virtude, né? E daí o dicionário nos diz que virtude é a qualidade daquele que se preocupa em estar sempre correto, né? Tanto na conduta, quanto em N outros aspectos. Muito obrigado, irmão Cezinho. Inclusive até ajudando na hora da pregação, tá bom? Outro texto que eu gostaria de ressaltar também, falando um pouco sobre virtude, é exatamente Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que inclusive nós cantamos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, a pessoa que ela se alimenta destas coisas, com certeza ela é uma pessoa que exala virtude. Com certeza ela é uma pessoa preocupada em fazer sempre o que é correto. Com certeza ela é uma pessoa preocupada em sempre fazer o bem ao próximo. E essa tem que ser uma preocupação nossa também como cristãos. Quarta qualidade. E essa é uma qualidade que nós temos que buscar sempre. Conhecimento, né? Inclusive tem um irmão aqui entre nós que sempre fala isso: busque conhecimento. Então fica a dica aqui: busque conhecimento, tá ok? E o que o dicionário diz sobre conhecimento? Ato ou efeito de conhecer, ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. O dicionário é meio redundante aqui na definição, mas a grande questão é: nós temos que estar sempre procurando conhecer mais acerca das Sagradas Escrituras, conhecer mais acerca de Cristo, e não só disso, né? Inclusive para os adolescentes, né, como eles ainda estão na época de estudos, provas, N coisas para fazer, mesmo em meio a essa pandemia, muitos deles estão na correria, preocupados com vestibular, N outras coisas. Eu sempre falo para eles, cara, quando você está estudando, conhecer física é fundamental para conhecer Deus. Conhecer matemática é fundamental para conhecer mais Deus. Conhecer português, né, entender cada coisa do português, adjetivos, que são coisas que às vezes o adolescente, né, considera chato, é fundamental para entender melhor aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então até o conhecimento científico é fundamental para nós sermos servos melhores para Deus. Tá ok? E o próprio Jesus, olha só o que ele vai falar sobre isso, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais
não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por que muitas vezes nós incorremos em alguns erros? Exatamente porque nós não conhecemos o que a palavra de Deus fala sobre determinado assunto. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas lá em casa, né? E a gente falando, enfim, né? Como vocês sabem, eu trabalho com adolescente, tudo acaba caindo na vida dos adolescentes, né? E a gente estava falando que adolescente é cheio daquela, e aí, namorar é certo, errado, pode ou não pode? E a gente dando alguns testemunhos ali, percebe-se que muitas das pessoas às vezes erram, até mesmo no desrespeito a namoro, exatamente porque não sabe o que a palavra de Deus fala sobre isso. E em N outros assuntos da vida. Muitas vezes nós erramos, tropeçamos, exatamente porque não conhecemos o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, essa qualidade tem que estar em nós, o conhecimento. Nós temos sim que sempre conhecer cada vez mais, inclusive aqui em Pedro, ele já no versículo 3 ressaltou isso, né, que é o conhecimento completo, e aqui quando ele está ressaltando as qualidades, ele ressalta novamente, o conhecimento é de fundamental importância para a nossa vida cristã. A quinta qualidade que ele ressalta aí é o domínio próprio, com o versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio é algo até um pouco difícil, né, de trabalharmos às vezes. Né? Porque muitas vezes ali no momento da euforia, né, cabeça quente, a gente acaba agindo no impulso e acabamos não tendo um autodomínio. Né? E é até engraçado, porque se nós ressaltarmos a vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro era uma pessoa bem enérgica. Né? Inclusive ele agia muito no impulso. Né? Inclusive Malcolm sabe bem disso, né? Porque quando Jesus foi preso lá, Pedro, a primeira coisa que fez, pega a espada, né? Alguns até dizem, com certeza Pedro queria acertar a cabeça, é que ele era ruim e acertou a orelha, né? Mas a gente percebe esse espírito impulsivo em Pedro. E ele mesmo está falando a importância do domínio próprio. Então, por mais que você seja uma pessoa extremamente colérica, né? Extremamente impulsiva, é importante também que tenha o domínio próprio. E você, que talvez seja uma pessoa mais fleumática, né? Vamos assim dizer, nos temperamentos. Então, talvez você tenha mais facilidade, mas você também tem que trabalhar para continuar tendo um domínio próprio. E daí Gálatas, né? Os frutos do Espírito. Capítulo 5, versículo 23 vai dizer o seguinte: mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Então é de fundamental importância que na vida do cristão ele tenha domínio próprio. A sexta qualidade que Pedro ressalta nesse texto, a perseverança. Qualidade de quem persevera até o fim. Aí me vem à cabeça o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta alguma. Ou seja, mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando a adversidade vem, nós temos que permanecer firmes e fiéis a Deus. Essa tem que ser uma qualidade do cristão. Sempre ser perseverante. Não desistir na primeira batalha que vem. A primeira coisa que dá errado, já começar, vamos assim dizer, fugiu a palavra agora, desculpa. Já começar exatamente a se queixar, né, das coisas para Deus. Que a gente tem uma certa tendência a fazer isso, né? Às vezes a gente acha que só o povo do Egito é que fez isso, né? Que o povo estava lá, viu o Mar Vermelho se abrir, viu as 10 pragas do Egito. Primeira dificuldade que Deus nos trouxe para morrer aqui nesse deserto. E muitas vezes a gente age exatamente igual. Nós vemos N milagres de Deus na nossa vida. A primeira dificuldade que vem é Deus, e aí, esqueceu de mim? Mas nós temos que perseverar e permanecermos fiéis a Deus, ok? A sétima qualidade que ele ressalta, eu estou correndo um pouco aqui, tá? Exatamente para nós não avançarmos muito no tempo, tá bom? E também para não cansar, porque eu sei que é chato ficar ouvindo alguém falando hora após horas, tá bom? Então, a sétima qualidade que ele ressalta aqui é a piedade. Piedade é a devoção, amor pelas coisas, amor pelo próximo. A piedade tem que ser algo presente em nós.
Versículo 7. Não, na verdade, no versículo 6 ainda, né? Com a finalzinho, associando com a perseverança a piedade. Ou seja, nós não podemos ver alguém que está passando necessidade e simplesmente passar de largo. Como se aquilo não afetasse em nada em nós. Ou também ser aquelas pessoas meio com... Parece que vestiu um cabresco aqui, né? Anda, não vê do lado. Não vê ninguém, só aqui, ó. Nós, de fato, temos que nos preocupar. Ainda mais agora, né? Que estamos passando por um momento tão difícil da sociedade. Uma plena pandemia, momento difícil de economia, momento difícil de emprego. Algumas pessoas até têm dificuldade porque não conversam mais com ninguém. Né? Inclusive, existem alguns relatos aí que diz que o número de pessoas passando por crises existenciais, né, crises emocionais, aumentou demasiadamente nessa pandemia. Ou seja, algo que uma simples conversa poderia fazer toda a diferença. Né? E muitas vezes a gente não tem tempo nem sequer para conversar. Eu prefiro sempre a conversa tete a tete, né? Mas seja lá pelo Facebook, sei lá, pelo WhatsApp, seja por qual plataforma, tecnologia que for, a gente não tem mais tempo. E até isso mostra a nossa falta de empatia para com o nosso próximo, o que faz um bloqueio da nossa piedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. A oitava qualidade que ele ressalta aqui é a fraternidade, que é exatamente o amor entre os irmãos. Tem de externos afetos. Provérbios nos diz o seguinte: ama teu irmão e na adversidade... Não, ama sempre o amigo e na adversidade se faz um irmão. E detalhe ainda, né? Provérbios é tão sábio que ele ainda fala o quê? Na adversidade. É aí que você percebe que aquele amigo é muito mais que um amigo. Por quê? Com certeza essas qualidades permeou no meio dessa amizade, fortalecendo cada vez mais a fraternidade. A nona e última qualidade que ele ressalta aqui é exatamente o amor. A gente sempre gosta de ouvir sobre amor, né? Engraçado é que quando fala sobre amor, as meninas até... Fugiu agora o nome daquela mocinha do Carrossel. Até já fica toda... Ai, meu Deus, amor. Só que, na verdade, o amor, que muitas vezes a Bíblia fala aqui, é exatamente o amor de se doar. O amor de abrir mão de você mesmo em prol, em benefício do próximo. Esse amor também tem que ser algo presente em nós. Imagina... Uma vez eu ouvi uma história que eu não sei se é real ou é aquelas histórias de efeito, né? Mas diz uma história que existiam dois amigos pintores na França e que eles decidiram então ir para a faculdade. Estavam todos ambos felizes, contentes. Vamos para a faculdade, vamos fazer artes, poder ser grandes artistas. Mas infelizmente eles não tinham condições financeiras para ir para a faculdade. Então esses pintores, um vira para o outro e fala o seguinte: então, vai você primeiro para a faculdade, enquanto eu trabalho para manter sua faculdade. Quando você terminar a faculdade, com o seu trabalho, você custeia a minha faculdade. E fizeram um pacto. O outro amigo ficou super contente. Nossa, a gente vai conseguir. Ele foi para a faculdade, concluiu a faculdade, voltou feliz da vida para poder contar para o amigo: eu consegui concluir, você me ajudou. Mas só quando ele volta para enviar o amigo, ele percebe que o amigo já não tinha mais sensibilidade nas mãos. Porque o trabalho que aquele amigo fez era um trabalho pesado que acabou desgastando toda a palma da sua mão. E ele não conseguia mais ter sensibilidade para pintar. Isso pode ser uma história de efeito, pode ser uma história verdadeira, mas a grande questão é que muitas vezes nós temos que ter esse tipo de atitude também. A Bíblia nos desafia isso. E isso é extremamente difícil. Mas isso prova que é uma atitude de amor. Uma atitude de fato verdadeira fraternidade, verdadeiro companheirismo pelo próximo. Tendo então colocado essas qualidades, tendo colocado esses 9 pontos aqui, irmãos, o que falta em nós? Gostaria que você se questionasse individualmente, tá? Porque muitas vezes também a gente tem aquela velha tendência a achar que tudo sempre é pro outro, né? Nunca é para mim. Ou a culpa também sempre é do outro, nunca é minha. Né? E isso, eu até falo na minha sala de aula, parece que isso, no Éden, isso já aconteceu, né? Porque chega lá Deus para Adão, e Adão, por que você errou? Ah, essa mulher aí ó, que você me deste.
Aí vai lá pra Eva, Eva, o que aconteceu? Essa cobra aqui, ó. Você colocou ela no meio do jardim. Ou seja, a culpa nunca é minha. Sempre a gente tem a tendência a transferir a culpa e a responsabilidade. Mas agora trazendo a responsabilidade para nós. O quanto dessas qualidades estão presentes na minha vida? Ou o quanto eu tenho deixado faltar disso na minha vida? Porque imagina o seguinte, aqui Pedro está falando, enviou essa carta ali exatamente para que os cristãos conseguissem se proteger dos falsos profetas e também ser bons cristãos no meio da comunidade que eles estavam. Agora imagine essas qualidades sendo somadas de fato à congregação dos santos. Imagine o potencial disso. Se uma pessoa só com essas qualidades aqui já faria diferença, imagine uma congregação de santos que detém essas qualidades. Qual o potencial que isso poderia atingir? E eu acho que essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. E daí, Pedro vai concluir esse trecho aqui, né? Que inclusive foi até o tema que eu coloquei, exatamente não sejais infrutuosos. Ele vai falar o seguinte, no versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvador eu que acrescentei, tá? Abre parênteses. No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a pergunta que eu sempre me faço, pelo menos eu me cobro muito, né? Ou tento, pelo menos, é o quanto a minha vida de fato tem feito a diferença. O quanto de fato eu tenho me colocado ali à disposição da obra de Deus, o quanto eu tenho pregado a palavra de Deus, o quanto eu tenho refletido os valores presentes na palavra de Deus, o quanto eu tenho exalado o bom perfume de Cristo. Será que as pessoas que me cercam sabem que de fato eu sou um servo de Jesus, eu sou um servo do Senhor? Será que as pessoas conseguem olhar para mim e falar, ali vai um pequeno Cristo, ali vai um cristão, ali vai um servo de Jesus? Ou será que as pessoas olham para mim, olham para nós e esse é só mais um? Como eu disse no começo, observem que essas qualidades não são qualidades individuais. Não é uma qualidade, uma está na vida do Vitor, a outra está na vida da Lúcia, a outra está na vida da Bia. Pedro fala que essas qualidades têm que estar somadas e associadas na nossa vida. E quando as mesmas estiverem, e em nós estiverem aumentando cada vez mais, com certeza nós não vamos ser infrutíferos. Com certeza. E por que eu falo isso? Com certeza. Porque quem está falando isso é a palavra de Deus. Porque quem está falando isso é o próprio Deus. Usando aqui a Pedro para escrever essa carta, que faz parte do cânon bíblico, Deus fala que quando essas virtudes, quando essas qualidades estão presentes no meio do teu povo, com certeza gerarão frutos. Então, se por acaso nós olhamos, poxa, talvez a igreja onde eu congregue, né? Você também que talvez vai ver depois esse vídeo no YouTube, talvez a igreja que eu congregue não é uma igreja tão ativa, o louvor lá é péssimo, nossa, o pastor é ruim, os presbíteros, sei lá, diáconos, os líderes são péssimos líderes. O engraçado é que, na verdade, o desafio é um desafio pessoal da palavra de Deus. O desafio não é para o meu líder, o desafio não é para o meu ministério de louvor, é para eles também. Mas o desafio, em primeira instância, é para mim. Então, para que eu não seja infrutuoso, essas qualidades têm que estar presentes na minha vida. Para que você, meu irmão, não seja infrutuoso, não seja inativo, essas qualidades têm que estar presentes na sua vida. E com certeza, quando nós somarmos pessoas que detêm essas qualidades,
com certeza a nossa sociedade perceberá, com certeza absoluta, e será impactada pelo Evangelho de Deus através de pessoas assim. Bom, irmãos, essa era a reflexão que eu gostaria de deixar aqui hoje para as nossas vidas. Só ressaltando João capítulo 15, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Então que de fato nós possamos ser ramos carregados de frutos, para que Deus nos limpe, para que possamos produzir ainda mais frutos e fazer a diferença na nossa sociedade. Amém? Bom, pode encerrar. Então vamos fazer mais uma oração. Vamos nos colocar de pé também. E no final desta oração vamos todos juntos fazermos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Okay? Eu vou orar então. Aí no final da oração nós fazemos a oração do Pai Nosso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por favor, ó Senhor Deus, trabalhe em nós essas qualidades ressaltadas aqui na carta de Pedro, ó Pai. Por favor, ó Senhor Deus, faça com que de fato nós possamos ter isso latente nas nossas vidas. Faça com que de fato nós possamos nos preocupar, ó Senhor Deus, e nos empenhar para conhecermos mais de Ti, ó Pai. Para conhecermos mais acerca das Sagradas Escrituras, para nos aprofundarmos cada vez mais, como Pedro descreveu ali, no conhecimento completo do Senhor. Por favor, nos ajude, ó Senhor Deus, a compreendermos isso. Que o seu Santo Espírito, ó Senhor Deus, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento e fazer com que a Tua palavra seja algo vivo e eficaz nas nossas vidas. Que de fato seja algo latente nas nossas vidas, ó Pai. E que a nossa sociedade, ó Senhor Deus, aqui no caso, que o bairro do Jaraguá possa ser impactado por pessoas, ó Senhor Deus, que entenderam isso, que detêm essas qualidades e que se empenham em apregoar o Evangelho, em apregoar, ó Senhor Deus, as boas novas de salvação, ó Pai. Por favor, ó Senhor Deus, use as nossas vidas, faça de nós verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos, usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, e não nos deixe, ó Senhor Deus, sermos ramos infrutíferos, ó Pai. Mas nos ajude, nos auxilie a sermos ramos que de fato geram frutos e bons frutos para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Que esses bons frutos não sejam gerados para a nossa vanglória, mas sim que seja única e exclusivamente para a honra e glória do nome do Senhor. Por favor, ó Senhor Deus, guarda-nos, leva-nos agora, ó Senhor Deus, cada um em paz de volta aos nossos lares e nos ajude, ó Senhor Deus, a sempre vivermos a sempre procurarmos entender e a vivenciarmos o Teu Evangelho nas nossas vidas, ó Pai. Tudo isso é que eu te peço, e já te agradeço com perdão dos nossos pecados, no nome santo e soberano de Jesus. Amém, ó Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.